Bom dia, queridos e queridas, bem-vindos à nossa segunda reunião extraordinária, né, da nossa Comissão Extraordinária da Criança e Adolescente. Estou muito feliz porque hoje nós estaremos debatendo um tema super importante e é por meio desses encontros que a gente tem a possibilidade de construir um debate, ouvir a sociedade, dialogar com os diferentes pontos de vistas, a fim de que a gente possa, de fato, colaborar com a proteção e com o desenvolvimento de uma política pública efetiva em favor das nossas crianças e adolescentes. Hoje o nosso tema, como disse no início, é um tema super importante, principalmente em torno de tudo que a gente vem assistindo nos noticiários, do aumento da violência, da grande vulnerabilidade em que as nossas crianças estão expostas. Entendo que esse tema é muito pertinente, qual seja o aumento da violência contra a infância e adolescência durante a pandemia. Então, é muito importante essa Câmara, como a principal casa legislativa da América Latina, ter essa preocupação, atenção a esta problemática para que juntos nós possamos combater toda e qualquer manifestação de maus tratos às nossas crianças e adolescentes da nossa cidade, servindo de exemplo para o nosso país. Acredito que seja muito importante para que a gente possa iniciar esse nosso papo, trazer alguns eixos norteadores, entre eles, né? Gostaria aqui de comentar, em 2014, o Brasil teve uma lei popularmente, né, conhecida entre todos como a Lei da Palmada, que vem do projeto de lei 7.672 de 2010 e que, na época, teve muitos questionamentos à interferência do Estado no núcleo familiar. E, curiosamente, no último dia 12, o jornal Folha de São Paulo apresentou um estudo pela revista Child Development, um renomado veículo de estudo sobre o desenvolvimento infantil, e nesse estudo os pesquisadores descobriram os impactos negativos que a palmada causa no funcionamento cerebral. Tais impactos são similares aos provocados por agressões físicas mais violentas e abusos sexuais. É sabido que houve uma queda significativa no aumento à violência geral, que durante essa pandemia na cidade de São Paulo, porém, é de conhecimentos todos também que a pandemia, além de causar esse colapso notório no sistema de saúde e também um colapso econômico na sociedade, também tem sido propulsora do aumento da violência doméstica contra mulheres e, infelizmente, contra nossas crianças e adolescentes em todas as regiões do Brasil. Então, nós estamos aqui para responsabilizarmos o maior bem que uma sociedade pode ter. A única instituição capaz de desenvolver uma sociedade pensante, solidária e responsável, pois compreendemos a situação atual de nossa cidade. Entendemos que a escola tem um papel fundamental e não somente na educação, mas também na proteção de nossas crianças e jovens, pois todas as crianças e jovens veem o professor e outros profissionais da educação como alguém em que eles possam confiar. Os profissionais que na educação trabalham, são capazes de perceber qualquer alteração de comportamento nas nossas crianças e adolescentes. E podem e devem ser estimulados a acionar a proteção, a rede de proteção e cuidados caso percebam algo diferente. Em diálogo com essa temática desta comissão, a pediatra e pesquisadora Vanessa Borges Plack, em parceria com a doutora Juscelia Maria Guedert
e a doutora Elza Berger Salema Coelho realizaram uma brilhante pesquisa no estado de Santa Catarina. Doutora Vanessa nos brinda aqui com a sua presença e que teremos muito em breve a oportunidade de ouvi-la. E nessa pesquisa que começo aqui a abordagem, elas constataram que o isolamento social, identificado como o melhor método para evitar o contágio do novo coronavírus, é para alguns grupos sociais, como crianças e adolescentes, uma contradição. O lar, considerado o local mais seguro, se transformou em um triste agravo à violência doméstica. Em seu artigo, as autoras trazem dados, entre eles o de organizações sociais e instituições não governamentais divulgadas na mídia. Pontuam que de janeiro a abril de 2020 houve um aumento da violência contra crianças e adolescentes na pandemia. No Distrito Federal, foi de 7,4%, 8,5% no Paraná, 73% no Rio Grande do Sul e 32% em Pernambuco. O estudo monitorou 136 municípios no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2020, início da pandemia, e constatou um aumento da violência entre as idades de 0 a 19 anos. Sendo assim, para aquecer essa temática de forma mais detalhada sobre o tema, apresento nossos participantes. Antes, porém, gostaria aqui de registrar a presença das vereadoras Juliana Cardoso, Eli Teruel, a nossa vice-presidente Ruth Costa, Elaine do Quilombo, e sendo assim, declaro aberta a segunda reunião ordinária desta Comissão Extraordinária da Criança e do Adolescente, para que possamos, mais uma vez, debater uma conversa que já se iniciou na nossa primeira reunião e agora trataremos com mais profundidade o tema, o aumento da violência contra a infância e adolescência durante a pandemia. E com os dados apresentados para nortear esse debate, convido para começar a falar, sem antes colocar à disposição das vereadoras, mas eu quero, antes das vereadoras se inscreverem para falar, eu apresentar o currículo da doutora Vanessa, para que assim, logo após a fala das vereadoras que se inscreverem, a doutora Vanessa fazer uso da palavra. Sendo assim, Vanessa Borges Blatt, médica pediatra pela Universidade de Santa Catarina, atuando nesta área. Especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Especialista em bioética clínica pela Rede Bioética da Unesco, mestre em saúde e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, antes de abrir a palavra para a doutora Vanessa, indago as vereadoras se gostariam de fazer uso da palavra antes da fala das especialistas. Na ordem, vereadora Elaine. Claro, com a palavra, vereadora Elaine. Muito rapidamente, porque a gente quer ouvir as especialistas hoje, né? Primeiro, agradecer a vereadora durante o debate e ressaltar, né, que essa comissão da criança, adolescente e juventude, e esse tema da violência, né, contra a nossa juventude, crianças e adolescentes, ele é extremamente importante e muito importante também do ponto de vista racial para a gente. É uma discussão que a gente está sempre fazendo, porque essa é uma das grandes questões da população negra. Então, agradecer, estou muito atenta aos debates e a gente vai ficar aqui para conversar no final. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Indago se tem mais alguma vereadora que gostaria de fazer uso da palavra.
Não tendo mais inscritos, passo a palavra, então, para a doutora Vanessa, para que faça uso de 15 minutos de sua apresentação, que depois poderá haver dúvidas e responder a eventuais questionamentos da comissão. Doutora Vanessa. Doutora Vanessa deve estar com alguma dificuldade na sua conexão, então eu vou pedir, então, para que enquanto a doutora Vanessa se organiza, vou apresentar, então, a nossa segunda convidada, Márcia Andréa Bonifácio da Costa Oliveira. Trabalha na Coordenadoria Pedagógica COPED e coordenadora do NAAP, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem da Secretaria Municipal da Educação. Então, para fazer uso por 15 minutos da palavra, eu passo para a Márcia e, após as suas considerações, convido a todos os vereadores que se sentirem dúvidas ou acharem importante eventual questionamento, após a sua fala será aberta a palavra. Márcia, a palavra está com você. Vereadora, acho que a Márcia não está na sala da reunião. A Vanessa mandou mensagem que ela foi desconectada, mas está de volta já. Eu posso começar, então. Por favor, então, Inclusive, tá. Borges Platt, a palavra. Eu vou compartilhar aqui a tela e até peço desculpa, eu trabalho no Hospital Universitário, aqui na Universidade Federal, e também no Hospital Infantil, que é do Estado, e vim numa sala com rede a cabo e caiu e fui desconectada. Mas, bom, enfim, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. E só peço que se a tela está compartilhada. Ainda não, doutora. Uhum. Ah, tá. E agora? Agora sim. Ok. Então, bom dia. Eu queria agradecer a vereadora Janaína pela iniciativa, né, da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude e a sua equipe por trazer esse tema à pauta na reunião. Eu acredito que o motivo de me chamarem é esse, né, que está na mídia, né, essa triste realidade. Quisera eu poder estar aqui compartilhando com vocês notícias sobre o aumento do nível dos nossos estudantes no ensino fundamental, de projetos sociais, de inclusão dos menores, de prêmios que os nossos alunos de escolas públicas têm no exterior, mas, infelizmente, não é isso. Eu concluí o meu doutoramento agora em saúde coletiva, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu estudo o tema violência e saúde, e esse artigo que a gente publicou, que foi motivo de me chamarem, fala realmente da violência na pandemia. Então, só para nos localizar, a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos internacionais, eles buscam entender esse fenômeno da violência, que ele perpassa todas as sociedades, né? Ele é fruto da sociedade, a violência é um fruto da sociedade que a reproduz, e é um fenômeno muito complexo, né? Envolve causas sociais, culturais, ambientais, econômicas, políticas, e está intimamente atrelado à invisibilidade, à ilegalidade e à impunidade, né? E atinge todas as classes sociais e
infelizmente, está relacionada às relações desiguais, né, entre homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e negros, ricos e pobres. E a gente sabe que a criança, ela pode ser vítima de todos os tipos de violência, física, sexual, psicológica, e a deprivação ou negligência. E para a gente saber que tipo de violência, para nós reconhecermos não só a saúde, mas a educação, na nossa sociedade reconhecer os tipos de violência, a gente precisa saber quais são, né? Então, as violências extrafamiliares e intrafamiliares. E no caso da criança e do adolescente, uma particularidade é que habitualmente a violência perpetrada contra eles é intrafamiliar, no seu ambiente doméstico. E hoje nós sabemos das diferentes constituições familiares, né? E a gente sabe que tem um hábito culturalmente aceito, que é a punição física como uma ação disciplinadora e educacional, pais que foram vitimizados, acham que são donos dos seus filhos, tem o abuso de autoridade, eles acham que a solução dos conflitos é pela força e acabam tendo um comportamento explosivo, autoritário e perverso, e fica esse ciclo. Nós, na saúde, nós temos o sistema de informação de agravos de notificação, e nós trabalhamos com esse sistema de informação sobre as violências interpessoais e autoprovocadas, né? Então, faz parte da linha de cuidado do Ministério da Saúde, e desde 1990, que é o lançamento do ECA, a notificação com investigação de qualquer caso de violência contra a criança ou adolescente, ela tem que ser investigada e encaminhada para um órgão de proteção da criança, quer seja Ministério Público, quer seja Conselho Tutelar. E se a gente deixar de comunicar uma autoridade competente, está fadado, né, e incorre em pena, em ser penalizado por isso. E o que a gente tem de dados, né, sobre a violência independente da pandemia? No período de 2011 a 2017, um aumento de 186% de número de notificações de violência, sendo que quase 50% correspondia a adolescentes. Dados do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS de 2017, 126 mil casos de violência contra crianças e adolescentes, 42% desse número era crianças e adolescentes. E quanto menor a criança, maior a chance de lesão e lesão fatal. A OMS ela estimula estudos nessa área porque as vítimas da violência elas têm uma alta morbimortalidade, ou seja, elas sofrem mais, não só no momento, mas as sequelas dessa violência são muito grandes, né? Desde traumas físicos, mas os emocionais, os psíquicos, e, consequentemente, elas vão onerar mais o sistema de saúde, com mais internações, mais procura a serviços de saúde mental, e tem um alto índice de suicídio e tentativa de suicídio e drogadição. Né? O Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, em 2019, 160 mil denúncias registradas, né? Um aumento de 15% em relação a 2018. E 87 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. E se a gente fizer um recorte aqui, a maioria negligência, violência psicológica, violência física, né, que está distribuído pela tipologia da violência, e aonde ocorre a maioria delas, casa da vítima, ou casa do autor, que muitas vezes é a mesma. E quando a gente distribuiu pela autoria, a maioria mãe, pai, padrasto, tio e outros. Então, quer dizer que a mãe ela perpetra mais violência? A gente tem que ter um cuidado na hora de analisar isso, porque habitualmente hoje as famílias são monoparentais, ou quem fica sob responsabilidade de cuidar da criança, de educar, são as mães. E a punição como uma forma de educação, uma palmada, um puxão de cabelo, é mais associada à mãe. Porém,
quando a lesão é mais grave e fatal, habitualmente é relacionada ao sexo masculino, porque precisa da força física para impor aquela a força que cause uma fratura ou até mesmo a morte. Dados da nossa, de Santa Catarina, de 2015 e 2019, 65 mil notificações, com aumento de 21% da violência interpessoal. E desse número, quase 40% era contra criança e adolescente. E o que a gente tem agora na vigência da pandemia, né? Que nós não sabíamos que ia se prolongar por tanto tempo. E como a vereadora Janaína colocou, parafraseando o nosso artigo, enquanto não temos vacina disponível para todos, o isolamento físico, né, o social que a gente fala, é sem dúvida a medida mais eficaz na prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Aqui eu peguei os dados de São Paulo, agora da semana passada, dos casos do coronavírus, né, os casos confirmados aqui. E o que a gente tem nisso? Infelizmente, a casa, que deveria ser o lugar mais seguro para que a gente não contraísse esse vírus, é o local de maior risco para alguns grupos mais vulneráveis, quais sejam mulheres, crianças e adolescentes, e os idosos também. Então, há um impacto econômico, então a pobreza coloca os menores em risco na pandemia. Então, dados do Faça Bonito, né, aumento de 108% das denúncias de pornografia nesse período, e eu falei sobre isso em maio de 2020, e a comunidade científica está se preocupando muito com a violência na pandemia contra a criança. E a gente coloca termos básicos aqui, e naquela época, em maio, nós achamos nessa busca, num site normal, que é o Google acadêmico, com palavras-chave simples, 2.500 publicações. Com a mesma chave de busca, 6 meses depois, 20.900 publicações. Em janeiro desse ano, 28 mil, e agora, em abril, 38 mil publicações, né, em 31 segundos, sobre a violência contra a criança durante a pandemia. E como é que está essa violência no mundo, né? Então, o Reino Unido colocou um aumento de 25% da violência doméstica registrada por ligações, a França de 32% a 36% do aumento da violência doméstica, a Itália disponibilizou hotéis para que as vítimas de violência pudessem se isolar longe do seu ambiente familiar. A China registrou maior aumento que 2019, a Austrália, aumento de 40% de criminalidade, 5% de violência doméstica registrada pelo número de ligações. Estados Unidos, aumento de 21% a 35% da violência doméstica. E na criança, né, e a gente sabe que é realmente bastante difícil de a gente computar esses dados, 7,5% no Distrito Federal, 8,5% no Paraná, 73% no Rio Grande do Sul e 32% em Pernambuco, como a doutora Janaína já havia colocado. Então, num site normal, mulheres vítimas de violência, né, doméstica na pandemia, o aumento da violência e o Covid. Então, na literatura mais refinada, né, da academia, o que é colocado? Que o isolamento social exacerba vulnerabilidades pessoais e coletivas enquanto limita as opções de suporte acessíveis e familiares. O que a gente vê? Famílias onde existia a rede de apoio. Por muito tempo, a delegacia ficou virtual, o conselho tutelar estava virtual. Não existe a escola, e como já foi falado anteriormente, o olhar atento do professor. Muitas vezes a criança passava mais tempo na escola, nos projetos sociais ou no contraturno, e pouco em casa. Então, o professor, essa figura que
tem um grande vínculo com a criança e com a qual muitas vezes ela se identifica e passa a ser confidente, não existe esse papel. O papel das igrejas, dos vizinhos, dos auxiliares, de babás, enfim, isso tudo está cortado. Então, dando mais autoridade para o autor da agressão. Né? Então, a criança e o adolescente eles ficam em maior risco de abandono, abuso físico, emocional, sexual e doméstico. Esse é um texto que traz que foi muito feliz em colocar esse artigo, o título dele, que é um paradoxo, né? Então, a casa que tinha que ser o lugar mais seguro é o lugar menos seguro para as crianças, adolescentes, mulheres durante a pandemia, porque é lá onde elas sofrem mais violência. Outro texto também fala o que acontece. A criança, na família, há aumento do estresse, porque o medo de adoecer e não ter acesso ao serviço de saúde, o medo de que alguém da sua família adoeça e não tenha acesso, medo de perder o emprego ou de não conseguir a subsistência até o final do mês. Todo esse medo, esse aumenta o estresse. E a criança tem essa particularidade, quanto menor, ela reflete em espelho o ambiente que ela está. Só que ela não tem ferramentas ainda suficientes para lidar com o estresse. E ela acaba ficando estressada e fica irritada. As notícias na televisão não são positivas e tudo isso é como se fosse uma panela de pressão. Os pais irritados, aumento de consumo de álcool e outras drogas, refletem na criança, a criança irritada, aquela família que não ficava junto passa a conviver 24 horas. Então, tudo isso deixa a criança como mais vulnerável. Esse outro artigo, ele clama, né, pela importância da comunidade, desse olhar atento a essa demanda. Então, reuniões como essa precisam acontecer para que a gente fale do assunto, para que não aconteça que a mídia muitas vezes só mostra o final, né, infelizmente, com a morte de uma criança. Essas pesquisadoras brasileiras, elas trouxeram esse desenho que eles resgataram da Organização Mundial de Saúde, que a violência ela perpassa o indivíduo, as relações sociais, comunitárias e sociais, né? E para muitas mulheres, essas medidas emergenciais aumentaram o trabalho doméstico e o cuidado com a criança, idoso e familiar. E essa restrição de movimento, e a gente teve aqui por muito tempo, inclusive o transporte coletivo estava parado, né? Não... Opa! Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, desculpa. Deixa eu só voltar aqui. O transporte coletivo também estava parado. Então, as pessoas não tinham como procurar ajuda, né? E o que essas pesquisadoras colocaram? Algumas sugestões para esse período de isolamento, inclusive em famílias onde já se reconhecia anteriormente à pandemia situações de violência, que essas famílias se isolassem com outras para evitar o aumento da violência e para se sentirem mais seguras. Esse é o nosso trabalho, que foi publicado agora no final do ano, que refere às notificações na pandemia. E o que a gente fez? Nós temos 290 municípios, só 136, por ocasião da coleta de dados, forneceram os dados, e a gente, pasmem, nós vimos que houve uma diminuição de 55% das notificações de violência contra crianças e adolescentes em Santa Catarina. Ué, o Estado é seguro? Então, a gente fez um recorte do período pré-isolamento e pós-isolamento. Então, de 1.200 notificações, nós caímos quase pela metade. E o que isso nos faz refletir? As notificações não estão chegando, né? Então, muitos
as pessoas isoladas não conseguem chegar num conselho, não conseguem chegar numa unidade de saúde, o professor não está lá, não tem escola para ver e denunciar, certo? Então, essas reflexões a gente tem que ver. Não é que a violência diminuiu, não está sendo notificado. E quanto pior a violência, menor são as notificações. Por exemplo, a gente sabe que a violência sexual, que é o tema que eu trabalho em 2 centros de referência às crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência sexual aqui em Florianópolis. E a gente estuda isso e sabe que a violência sexual ela é 30 vezes menos notificada do que realmente acontece. E a violência física, 75 vezes mais. Muitas, na questão da saúde, muitos profissionais que trabalhavam na notificação foram deslocados para outros setores, então a violência, o registro da violência ficou, pelo que a gente pode ver, meio de lado na vigência da preocupação com a pandemia. Então, recomendações tiveram, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, colocou esse foco, esse tema como foco da discussão também. Algumas leis locais em Minas Gerais foram lançadas, né? Essa 23.643, que obrigava os condomínios residenciais a informarem aos órgãos de segurança sobre episódios ou indícios de violência doméstica em sua dependência, e essa outra, o registro desse tipo de ocorrência poder ser pelo sistema de delegacia virtual durante a pandemia. Então, em briga de marido e mulher, sim, temos que meter a colher. Algumas sociedades, como a Brasileira de Pediatria, deu sugestões para os pais e filhos como ficar nesse confinamento para tentar diminuir esse estresse, essa panela de pressão. Os magistrados aqui, eles lançaram bombeiros, eles lançaram essa campanha do sinal vermelho. Então, se uma mulher fosse na farmácia e tivesse acompanhada do seu agressor, na hora que ela entregasse a receita, e se ela tivesse essa marca do X na mão, o balconista, o farmacêutico, ele já deveria fazer uma notificação e ligar para um órgão de segurança. Tá? Então, porque a dinâmica do ambiente violento é um ambiente doentio, é uma doença. Então, a vítima ela fica refém do seu agressor que a manipula. Essa outra lei, a 14.022, de 7 de julho, coloca, né, que o atendimento às vítimas é considerado serviço essencial. Então, porque muitos locais, muitos setores estavam fechados. Aqui a nossa sociedade fez também esse fluxograma, porque na rede pública ainda algumas pessoas chegam, na rede privada, muitas vezes essa notificação não vai adiante. Esse é um grande desafio, que o profissional que atende na rede privada faça também a nossa notificação da violência. Um grande desafio é o trabalho em rede. Ninguém sozinho, nós da saúde, esses são os símbolos da logo dos nossos hospitais, que atende as crianças e adolescentes em situação da violência sexual, ninguém sozinho consegue dar conta, porque a violência ela demanda uma série de desdobramentos, e a vítima, né, a sua família, ela tem que cumprir protocolos da saúde, da assistência, muitas vezes, né, a maioria das vezes o autor da agressão é ele que provém a família, e não se quer romper precisa-se desse auxílio financeiro para se manter vivo. Então, esses órgãos de assistência são fundamentais para prover a assistência da família na hora que se rompe o vínculo com o autor da agressão que provê a casa. Então, minimamente, esse atendimento tem que se dar em rede. É uma diretriz do Ministério da Saúde.
o atendimento em rede para que se tenha a integralidade do cuidado. Né? Então, trabalho fundamentalmente em equipe para atender minimamente a criança, o adolescente e a sua família em situação de violência, porque toda a família está doente. Né? E só lembrando agora e finalizando, dia 18 de maio, ao Faça Bonito, eu que trabalho particularmente com a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, já sinalizar essa bandeira para que esse olhar também seja bastante atento. E eu agradeço e fico à disposição para algum questionamento, se houver. Obrigada, doutora Vanessa. Foi muito bom ouvi-la. Acho que todas aqui tiveram todos e todas que tiveram aqui a oportunidade de acompanhar a sua palestra, aprendeu muito. Então, mais uma vez, eu quero muito te agradecer. Acho que foi importantíssimo esse olhar que você trouxe. E indago aqui as vereadoras se gostariam de fazer uso da palavra. Elaine, só uma pergunta, Elaine. A gente vai ter outra palestrante ainda, né? Vamos sim. Tá bom, eu faço no final, então. Tá bom. Só pergunto aqui para o Felipe se a Márcia conseguiu voltar. Não, vereadora, ela não chegou a entrar na reunião. Eu falei com o Laércio, não conseguiu contato com ela agora. Tá. A Thaisa está por aqui, não tá, Thaisa? Estou. Então, só um segundo para a gente começar. Então, vou passar a palavra. Então, só vou apresentar seu currículo. Então, antes, então, de passar a palavra para as senhoras vereadoras, eu gostaria de ter a honra de ouvir a Thaíse Grotto de Oliveira e, logo após sua fala, o Cleuber Gonçalves, ambos da Divisão de Gestão Democrática e de Programas Intersecretariais da Coordenadoria do CELS, o COCELS. Então, para a gente primeiro possa ouvir a Thaíse e logo na sequência o Cleuber, ambos da Gestão Democrática e Programas Intersecretariais da Coordenadoria do CELS. Muito obrigada pela sua presença, Thaís. Você tem por 15 minutos a palavra. Bom dia a todos, estão me vendo? Estava tentando conectar a câmera, deu certo, né? Bom dia, vereadora, muito obrigada. Nós agradecemos imensamente o convite para estarmos aqui hoje num momento de uma reunião e reflexão de uma temática tão cara a todos nós, muito séria, né, que envolve as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós sabemos que a violência contra eles não é, infelizmente, não é uma novidade, mas também sabemos que isso foi intensificado aí nesse último ano, que é o período que nós estamos vivendo a pandemia decorrente do coronavírus. Então, só para eu, desculpa, né, não me atropelar, como a vereadora Janaína já me apresentou, eu sou da Coordenadoria do CELS, da Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais na Secretaria Municipal de Educação. Essa divisão tem 3 eixos que se articulam entre si. Um deles é a gestão democrática e instâncias de participação. O outro é educação e direitos humanos, convivência e mediação de conflitos, que é o eixo que eu sou responsável na Secretaria Municipal de Educação. E o terceiro eixo, que é o saúde, a questão da saúde e
Proteção Social. Cuidado, que aqui, saúde e proteção. É isso, Cuidado, Saúde e Proteção Social, que aqui nós estamos com o Cleuber também, que vai falar um pouquinho sobre ele. Essa divisão, ela trabalha na perspectiva da prevenção às diversas violências que podem ser sofridas pelos nossos estudantes. Só que quando a gente fala de prevenção e já a violação do direito, é uma linha muito tênue, né? Que rapidamente, quando nós vemos, já estamos falando da violência sofrida por eles. E aí nós temos uma grande articulação com o NAAPA, que não conseguiu participar da nossa reunião, mas no próximo encontro acredito que isso será viável. Eles têm um trabalho muito importante em relação ao acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes e das violações de direitos sofridas por eles. Tá? Então, depois eu falo um pouquinho do material que acabou de ser publicado deles e que é um material muito didático, na verdade, para chegar lá no chão da escola e poder ajudar os educadores em relação a suspeitas de caso de violência, tá bom? Na frente que eu disse que eu trabalho, que é Educação em Direitos Humanos, Convivência e Mediação de Conflitos, as comissões de mediação de conflitos, elas têm sido fundamental nesse período principalmente do isolamento social, da pandemia. Existe uma legislação vigente desde 2016, depois eu posso compartilhar aqui no chat para vocês, que faz com que essa comissão ela seja efetivada e ela aconteça em todas as nossas unidades educacionais da rede municipal. São 577 EMEFs, né? Mas isso inclui também os nossos CEIs, são Centros de Educação Infantil, as nossas EMEIs. Então, a proposta dessa legislação é que seja uma comissão vigente em todas as nossas unidades educacionais, desde os bebês, né, da educação infantil, até as nossas EMEFENs, que são as nossas unidades de ensino médio. Neste ano em especial, em 2021, nós inserimos essa legislação na nossa instrução normativa sobre a organização do calendário escolar, visando a importância dela, já que a gente fala de prevenção às diversas formas de violência por meio de princípios que regem essa comissão. Princípios como a escutativa, né, dos nossos estudantes, a importância do diálogo, trabalhar a sensibilidade, a empatia. O que é a empatia de fato, né? Será que é só eu entender o que o outro está passando? Ou será que, de repente, seja eu enxergar o mundo do outro com os olhos do outro? Né? Porque ninguém consegue viver, de fato, o sofrimento do amigo, né? De quem quer que seja, mas a gente tem que ter a sensibilidade de entender esse contexto e ver o que é possível fazer para poder ajudar. Né? O que não se pode é ficar de mãos atadas. Então, considerando essa questão da própria legislação, das comissões de mediação de conflitos, os seus princípios são previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, quando nós falamos de assegurar a educação inclusiva e equitativa, da qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida dos nossos alunos e garantir que todos eles adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável por meio de uma educação inclusiva, estilos de vida sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, valorização da diversidade cultural, contribuição da cultura para o desenvolvimento integral dos estudantes, dentre outras coisas. Nós temos um documento na rede municipal, que é o que todos os nossos educadores trabalham e que norteia o plano de trabalho de todos, que é o currículo da cidade. Esse currículo da cidade, ele traz 3 eixos orientadores para que todos trabalhem nos diversos saberes, em todas as disciplinas, tendo esses eixos norteadores nas entrelinhas, que é a educação integral, considerar o estudante em sua integralidade, nas suas diversas dimensões, sejam elas dimensões físicas, intelectuais, emocionais, sociais e culturais, a equidade,
e a educação inclusiva. Considerando esses eixos, a gente consegue promover a formação integral dos nossos alunos. A Comissão de Mediação de Conflitos nas unidades educacionais, ela é coordenada pela equipe gestora da escola. E ela é uma instância de participação. Então, ela prevê que tenha a participação de educadores, que tenha a participação das famílias e que, tão importante quanto, tenha a participação dos nossos estudantes. Quando eu falei dos princípios da comissão, considerando principalmente a escuta ativa, nós precisamos estar atentos enquanto educadores, uma vez que temos esse princípio, o que devemos fazer, o que pode vir dessa escuta, né? Que são os encaminhamentos necessários. E para isso, o educador que está nesse momento de diálogo, ouvindo, né? Ele precisa ter a criticidade, a sensibilidade para perceber que isso pode estar, essa conversa, de repente, né? Ela pode estar se evidenciando em uma possível denúncia, porque nós sabemos que muitas questões como ansiedade, sensação de solidão, crises de depressão, inclusive, vieram à tona em muitas pessoas, crianças, adolescentes e adultos, mas aqui nós principalmente estamos falando das crianças e adolescentes, vieram à tona nesse momento da pandemia. E, claro, nós sabemos que, inclusive, esse tipo de sofrimento pode ser fruto de uma violência sofrida por essas crianças e adolescentes, seja ela física ou emocional. E que agora, né, a gente sabe que a escola é o porta-voz de muitas denúncias, e é um momento que isso ficou, muitas vezes, difícil de ser identificado por conta da questão do próprio isolamento e das aulas que tiveram que ficar à distância, e aos poucos nós vamos voltando, mas sabemos que essa é uma problemática. Então, quando a gente fala o que fazer para isso, existem materiais que chegaram nas unidades educacionais, inclusive escritos pelo NAPA, que auxiliam essa compreensão. O ano passado foi publicado em junho uma instrução normativa, número 20, do NAPA, que falava sobre os diversos tipos de violências e quais encaminhamentos fazer a partir dessas violências que chegam aos educadores, às escolas. E agora, recentemente, eles publicaram um material, Diálogos com NAPA, que traz várias temáticas, né? Esse, por exemplo, vulnerabilidade de educação, tem outro que fala de ansiedade e emoção, tem esse livro que acompanha um material, que é Conhecer para Proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. E aqui, de uma forma bem didática, ele traz, né? Fique atento aqui, a mudança de comportamento, mudança brusca, excesso de sonolência. Isso falando de cada violência. Tem a violência química, tem a violência sexual, tem a violência psicológica. E aí ele traz os encaminhamentos. E um desses encaminhamentos também, eu estou falando de gestão democrática, é a valorização das instâncias de participação na escola e estabelecer espaços para que elas se efetivem. Então, quando eu falo das instâncias de participação e a importância delas nas unidades, eu falo das comissões de mediação de conflitos, que prevê a resolução de conflitos de uma forma, considerando a comunicação não violenta, que juntos as pessoas consigam achar alternativas para aquela situação problemática daquele que está sendo vivida, ou vivenciada, experienciada por alguém naquele momento. E como o protagonismo juvenil, ele colabora para criar, né, a coragem de se expressar, de procurar ajuda, com quem eu posso falar, que como foi citado anteriormente pela própria vereadora Janaína, muitas vezes na escola é o lugar que a nossa criança, nosso adolescente encontra, de repente, com quem que ele pode falar, né, o que está se passando, é uma confiança, né, muitas vezes é um professor como um amigo. E aí, as instâncias de participação, além das comissões, nós temos o Grêmio Estudantil, que tem um trabalho maravilhoso na rede municipal de ensino, que também privilegia o exercício da cidadania, né, dos nossos estudantes.
os conselhos de escola, de classe, APM. Nos céus da cidade, nós temos o conselho gestor, colegiado de integração. Todas essas são instâncias que prevêem a participação de diferentes membros da comunidade escolar, que aí envolve, inclusive, as famílias, que são parte dessa comunidade escolar. E quando, além dessa questão da importância do protagonismo juvenil, tem a articulação da unidade educacional com os serviços de saúde do seu território, assistência social, e depois o Cleuber vai falar um pouquinho, que é sobre o programa Saúde na Escola. O ano passado, nós fizemos parte do protocolo integrado, da construção, na verdade, do protocolo integrado da primeira infância, que foi coordenado pela Secretaria de Governo, e esse protocolo tem alguns fluxos, um deles é o de fluxo da gravidez na adolescência e o fluxo da violência, que sabemos que muitas questões de meninas grávidas não são necessariamente frutos de violência, mas muitos são também, né? E quais encaminhamentos que as unidades educacionais devem fazer, né? Como que eu posso ajudar? Eu, enquanto professora, soube de uma situação ou de gravidez na adolescência ou de violência, a quem que eu recorro, né? Então, foi também publicada a portaria que mostra todo o passo a passo desse fluxo, que é a articulação da unidade educacional com a equipe de saúde e os responsáveis nas diretorias regionais de educação dessa interlocução do programa Saúde na Escola, que depois o Cleuber fala um pouquinho mais, e também o NAPA, que é quem vai acompanhar esse processo de atendimento, de não ficar a desejar o processo de ensino-aprendizagem, porque a ideia é que não haja a evasão, e sim que continue esse processo e que a escola possibilite condições para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em relação à temática de educação em direitos humanos, como eu falei no início, ela é uma temática tão cara a todos nós, e o ano passado nós costumamos, temos parcerias na rede municipal para que os membros das comissões de mediação de conflitos da rede recebam formação, para que possam, de fato, executar um trabalho com qualidade, direcionamento nas unidades educacionais. E ano passado nós oferecemos uma formação específica para os membros da Comissão de Mediação de Conflitos, considerando a legislação, e outra específica sobre educação em direitos humanos. E cada encontro previa uma temática, né? Então, a questão do racismo estrutural, a questão da diversidade de gênero, dentre outras temáticas. E foi tão surpreendente para ver a importância, que bom, né, dessas temáticas serem discutidas na rede, que nós tivemos, foram 2 cursos oferecidos, um total de 1.300 vagas. Nós tivemos mais de 20.000 inscrições. Então, nós sabemos que nós devemos continuar estudos sobre a questão e continuar a oferecer formação, momentos de diálogo, espaços de reflexão, porque é uma temática importante e que sabemos que deve estar cada vez mais em pauta nas nossas ações nas unidades educacionais. Temos também um acordo de cooperação com o Instituto Liberta, que trabalha com a temática, né, de prevenção à exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Então, para isso, nós aqui, eu, Cleuber, fazemos parte da SEMESCA, que é a comissão que trata dessa temática, e está sendo organizada para a semana do dia 18 de maio, uma campanha, né, a ser trabalhada sobre a temática no decorrer da semana. Então, estamos ainda no processo de finalização da proposta de como será essa campanha, mas fiquem atentos que nós vamos divulgar isso no nosso portal da SME, para que todos possam participar de grandes momentos de reflexões mesmo, de aprendizado e de direcionamento das nossas ações. Acho que é isso que eu queria falar. Eu passo para o Cleuber poder falar um pouquinho sobre a articulação do PSE na nossa rede. Tá bom. Obrigado, Thaís.
Bom, então, como a Thaís falou, dentro do eixo Cuidado, Saúde e Proteção Social, nós temos o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e ele é um programa federal e uma política intersetorial de prevenção e promoção de saúde. Então, o PSE ele busca sempre enfrentar as diversas vulnerabilidades presentes nos territórios e que atingem os nossos estudantes, né? Então, a grande contribuição do PSE para essa questão é justamente o estreitamento entre a relação dos equipamentos de atenção básica dos territórios. Então, principalmente entre a escola e a UBS, né? Então, são 12 ações que o programa contempla, e entre elas tem a promoção de cultura de paz, de cidadania, de direitos humanos e a diminuição das violências, entre outras, como o controle do álcool, da dengue, várias ações relacionadas à saúde. Então, o que acontece com o PSE? O PSE ele vai articular no território todas essas ações, tanto entre o BS Escola, como as supervisões técnicas de saúde e as DREs, e as coordenadorias de saúde de todos os territórios, né? E esse protocolo integrado da primeira infância que nós participamos, ele entra principalmente com essa facilidade e agilidade nessa comunicação e nessa notificação de casos, principalmente entre os 3 equipamentos e as 3 secretarias, que é a saúde, a assistência social e a educação. Porque muitas vezes o mesmo estudante, ele é da saúde, né? Ele passa pela UBS do território, ele estuda na escola do território e é atendido por algum programa da assistência social, mas esses 3 programas não se comunicavam, né, com tanta eficiência. Então, agora esse protocolo veio contribuir para essa facilidade na comunicação entre as 3 secretarias. E o PSE está nos territórios principalmente para trabalhar a prevenção e a promoção de saúde entre estudantes, educadores e toda a comunidade geral. Basicamente, é essa a questão do PSE. Thaís, tem alguma coisa para finalizar? Não, e que tudo isso, só para fechar, esse trabalho articulado das comissões de mediação de conflitos, juntamente com o NAPA e o PSE, eles vêm para fortalecer as ações previstas nas áreas intersetoriais, né, promovendo o fortalecimento da rede de proteção social, como o Cleuber colocou. Então, como eu disse, né, a nossa divisão são 3 eixos que se articulam e dialogam o tempo todo entre si, prevendo principalmente a prevenção, né, das diversas violências, mas também atuando, uma vez que elas acontecem, através da rede de proteção social dos territórios. Então, é só isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Janaína. Obrigado a todos, gente. Obrigada a todos. Excelente, foi uma aula maravilhosa para todos nós. Eu vou abrir a palavra para as vereadoras, mas eu gostaria, assim, de deixar alguns pontos, assim, ouvindo-os, que eu acho que seria bacana, somado às perguntas que as vereadoras fazerem, como um complemento de tudo que a gente ouviu, né? Então, eu fiquei pensando se não existe um caminho em que a gente possa percorrer para minimizar, né, os efeitos que a violência causa no desenvolvimento físico e psicológico, principalmente, né, dos nossos bebês, crianças e, obviamente, os adolescentes que estão aí com o impacto aí dessa cultura autoritária que a gente tem. E um segundo ponto que eu acho que eu gostaria também de ouvir, porque como as escolas estão fechadas, eu fico sempre pensando como é que a gente pode formular, né, algum caminho que possa acolher esses pedidos, né, de socorro dos bebês, das crianças, adolescentes que silenciosamente pedem socorro, né? Como que a gente
existe alguma possibilidade de ter algum controle sobre isso? E eu acho que é uma sugestão também que eu gostaria aqui de pensar para que todas as vereadoras que estão aqui, a gente encontrar aqui um caminho, como é que as instituições de ensino podem abraçar essa responsabilidade? E como é que a gente pode também preparar tanto os profissionais da educação quanto da saúde para agirem nesses casos durante e após a pandemia? Então, enfim, eu acho que são esses 4 eixos que eu fiquei aqui pensando de tudo que eu ouvi, tanto da doutora Vanessa, Thaís e o Gleuber, e eu gostaria, então, de abrir a palavra para as demais vereadoras fazerem uso. Alguém se inscreve? Uma ordem, vereadora Elaine. Com a palavra, vereadora Elaine. Bom dia novamente a todas, todos que estão acompanhando. Novamente agradecer a oportunidade da gente poder fazer esse debate, que é extremamente importante, né, na nossa sociedade, pensando as crianças e adolescentes, principalmente as crianças e adolescentes dos territórios mais vulneráveis. Eu sei que a gente está falando hoje sobre a violência, né, das crianças que estão dentro de casa, mas eu gostaria de, inclusive, acrescentar alguns dados para a gente pensar sobre a violência de maneira geral, porque eu acho fundamental a gente pensar durante a pandemia. Né? A gente tem dados já que apontam, né, o anuário 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que 74% das vítimas de intervenção policial têm até 29 anos, que é exatamente o público que a gente fala aqui na Comissão de Criança, Adolescente e Juventude. 74% dessas vítimas são crianças, adolescentes e jovens. Né? E a gente sabe que durante a pandemia a gente também teve um grande aumento, né, no número de violência, né, e no número de mortes causados pela Polícia Militar. Eu estou falando isso porque eu acho que quando a gente está falando da violência com criança e adolescente, a gente está falando de toda a sociedade, né, e da violência estrutural que a gente tem na sociedade, né, na sociedade brasileira e na sociedade paulista. Né? É importante a gente perceber que essa estrutura que apresenta, né, que se apresenta para crianças e adolescentes, ela também é uma representação, né? Ela também mostra que essa é uma violência que está estruturada em toda a sociedade. E a importância da gente fazer essa discussão sobre a violência nesse nicho, né, é importante para a gente saber que ela não vai encerrar só quando a gente estiver discutindo esse nicho especificamente, mas como a sociedade trata essa questão no geral. Né? A gente tem também um número, por exemplo, de aumento de mortes dos próprios PMs, né? E mortes por policiais que estão de folga também. Então, a gente está falando de uma violência importante. A gente tem, desde o dia 27 de dezembro de 2020, 3 crianças, né, de 10, 11 e 8 anos desaparecidas em Belford Roxo. Né? O caso do menino que foi... que aconteceu a fatalidade e o menino acabou caindo, né, e estava ali sob os cuidados, né, da patroa, da Mirth Silva, em Salvador. Enfim, a gente tem inúmeros casos que apontam o quanto a violência, né, contra criança e adolescente ela aumenta, o quanto ela é naturalizada na sociedade, infelizmente, como foi falado aqui, né, sobre a tomada, mas a gente precisa também olhar o quanto a gente está olhando para as nossas crianças e fazendo diferenciações. A gente falou bastante hoje aqui, as meninas falaram, da importância da gente pensar, né, nessa pluralidade das crianças que estão sofrendo violência. Né? Um dos dados que a gente sempre aponta, né, é quando a gente olha para a criança e faz uma diferenciação de menor e criança. Né? Muitas vezes a gente vê que a gente se refere a crianças pretas como menores, né? Então, quando a gente trata da situação de violência de crianças pretas, né, e os motivos que levam a essa violência, a gente chama essas crianças de menores. E a gente trata das crianças brancas como crianças, quando, na verdade, todas são crianças, todas deveriam estar protegidas pelo Estado. Né? Isso é extremamente importante para a gente começar políticas públicas que sejam amplas, né? E que abordem, como falou muito bem a Thaís na fala dela, toda a diversidade, né, de que são as crianças brasileiras. Outro ponto que eu gostaria de conversar aqui, e a Thaís falou muito dessa rede de proteção do território, né, que as crianças acabam tendo para sua proteção.
E lá estão os conselhos tutelares, a própria agente comunitária de saúde, a comunidade escolar, que é extremamente importante, e aí a gente também está falando dos conselhos de escola. Eu acho fundamental quando ela fala de como os professores são capazes de identificar a violência, porque isso demonstra para a gente como é uma classe que tem uma necessidade, e aí não é uma necessidade pessoal do professor, mas é uma necessidade pessoal da sociedade, de terem profissionais com condições adequadas de fazer seu trabalho. Então, observar esse comportamento, né, que aparece na criança quando ela está sendo vítima de violência, né? Quando uma criança começa a ficar mais calada, né? Quando uma criança começa a ter medo de adultos, os desenhos que as crianças fazem. Eu sou educadora, né? Eu trabalhei em CCAs, né? Eu já fui arte educadora em vários espaços, e é muito importante quando a gente consegue observar essas mudanças de comportamento nas crianças menores que não conseguem se expressar, né? Mas essa mudança de comportamento ela só pode ser, de fato, analisada quando os profissionais têm condições, né? Quando as salas de aulas não estão lotadas, quando esses profissionais têm condições de trabalho, quando são bem remunerados, enfim, toda aquela questão que a gente fala da valorização dos profissionais de educação, inclusive a preservação da vida desses profissionais, que nesse momento de pandemia é extremamente importante. E aí, nesse sentido, né, um questionamento que eu faço é sobre isso, né? Como que a gente pode acionar, né, não só nesses momentos como a gente está de pandemia, que é extremamente importante, mas a importância e como é que a gente consegue acionar essa rede de proteção das crianças. Porque quando uma criança está sofrendo uma situação de violência e o professor, o educador, aquele profissional que está na ponta, identifica essa situação, ela precisa encaminhar essa criança para algum lugar, né? Ela precisa encaminhar essa criança para os espaços, né, corretos, né, que estão ali habilitados para lidar com essa situação de violência, né? E como é que a gente consegue fazer que essa rede de proteção, na verdade, que essa rede de proteção seja de fato efetiva, né? Como os conselhos tutelares devem estar aparelhados, que tipo de documentos, que tipo de produção de dados que a gente poderia ter, que tipo de espaços que a gente poderia ter, que fortaleçam essa rede de proteção e possam garantir toda a proteção a essas crianças, e assim, de maneira ampla, né? Em relação à sua diversidade religiosa, em relação à sua diversidade étnico-racial, à sua diversidade cultural, à sua diversidade sociocultural, enfim, como a gente consegue garantir essa rede de proteção para as crianças que impeça que ela caia nessa malha de violência, tanto dentro dos seus lares, quanto essa violência que está nos seus territórios, que está na rua, e muitas vezes, infelizmente, parte do próprio Estado. É isso, muito obrigada. Excelente contribuições, vereadora Elaine. Eu gostaria de verificar se há mais alguma vereadora que gostaria de fazer uso da palavra. Pela ordem, Janaína, gostaria sim, Eli Teruel. A palavra à nossa vice-presidente, Eli Teruel. Meu sinal está meio ruinzinho, mas diante desse conteúdo maravilhoso, a gente não pode deixar de parabenizar você, Janaína, nossa presidente dessa comissão, as vereadoras, aos convidados, ao Kleber, parabéns aí pelo conteúdo, a doutora Vanessa, nossa, eu fiquei ricamente, vamos dizer assim, informada, né, com os dados que ela vem colocando, e parabenizar não só a Organização Mundial de Saúde, que foi muito cuidadosa e pelo conteúdo, né? Sabemos hoje, sim, que a violência, ela não tem classe social, a gente vê aí pelo caso do Henry, né? Esse menininho. E a desigualdade, como você mesmo falou, nossa presidente, o branco, o negro, enfim, o rico, o pobre hoje nos assusta, porque se antigamente estávamos com 52% aí de vítimas, né, que são feitos vítimas dentro das suas próprias casas, a pandemia ela traz assim provavelmente um número muito abusivo e muito grande desse conteúdo que vai aumentar, né, não só da parte física, emocional da criança. Eu recebi agora recentemente, acho que foi ontem, um vídeo de uma professora educando ali as crianças em que parte do corpo deve se tomar um alerta, pintando de vermelho, de verde, pode, não pode. Eu achei rico também esse vídeo dessa educadora, inclusive os nossos professores, né, que estão aí
sofrendo bastante também com essa ausência, e as nossas crianças. A preocupação é bastante grande, acho que a gente deve contribuir cada vez mais dentro desses temas, que a violência, já que eu tinha conversado com a Janaína em algum momento, a nossa preocupação realmente, a pandemia, ela tem nos trazido esse alerta, né, de como será, e eu, ali no meu instituto mesmo, né, a gente acaba atendendo muitas famílias com muitas crianças, muitas delas, às vezes, vão até a gente, e a gente percebe na carinha daquela criança que ela está hoje mais feliz, mais triste por algum motivo, enfim. Então, a falta da aula mesmo, mas é uma fase que a gente tem que passar com carinho, com cuidado, e nos prever aí o que pode ser feito num futuro para as nossas crianças e adolescentes, claro. Então, também me sinto muito preocupada com esse tema e agradecer também a Thaís, muito obrigada por estar com a gente e parabéns aí. Não sei se vocês chegaram a ouvir minha finalização, Jana. Meu sinal caiu e voltou. Deu uma cortada. Quer concluir, querida? Eu agradeci, não sei se foi nessa parte, mas eu agradeci a Thaisa também. Muito obrigada a você, obrigada a todos, as vereadoras que estão fazendo parte dessa comissão também, que com certeza tem muita vontade de que essa nossa educação, não só a educação, mas a própria violência, baixe esse tipo de número, né, que a gente tem sentido aí que vai aumentar, infelizmente, que já tem aumentado, né? Infelizmente, é isso mesmo. Obrigada, nossa vice-presidente. Obrigada, viu, gente? Sempre E voltem mais vezes, viu, os convidados. Isso mesmo. Voltem mais. Nós queremos aprender mais com vocês. Nossa, é maravilhoso. A gente sai mais rica aqui hoje, viu? É verdade. Tem uma mocinha aqui no vídeo, tá com o nome de Helena. Na fonte, na criação. Na gestão de canais, você gerencia bem. Tudo bem, Helena, é isso? Relacionamento. Stakeholders que pode ser. O microfone está fechado. Eu acho que a Helena é da Câmara, provavelmente. Ah. Ela é da Secretaria da Comissão. Ah, ela é da Legal. Felipe também, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Helena. Obrigada. Ótimo para vocês. Eu indago se a vereadora Juliana Cardoso, a nossa vice-presidente da Câmara Municipal Ruth Costa, gostaria de fazer uso da palavra. A Juliana é a nossa secretária geral aqui da Câmara Municipal, então se vê que a nossa comissão está prestigiada, né, Eli? Estou vendo. Muito bom, viu? Bom, não havendo mais inscritos, eu gostaria de passar a palavra para as nossas palestrantes, mas eu fiquei aqui ouvindo a vereadora Eli e ela trouxe, né, mais uma vez, mostrando que não tem classe social, não tem cor, não tem raça, violência contra a criança eu acredito que é uma questão sistêmica, né? Tá enraizada assim na nossa cultura autoritária, que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante isso na conscientização e nas sequelas, né? Nas consequências. Quando os pais entenderem as consequências dos seus atos, com certeza eles mudarão. Então, hoje, eu não sei se vocês viram a revista, né, a Piauí, né, saiu lá na Folha, no UOL, a Piauí, que a cada 15 minutos um ENRE pede socorro. Então, fica aqui uma reflexão antes de passar aqui a palavra para a doutora Vanessa e, logo após as considerações da doutora Vanessa, a Thaís e o Gleuber. Doutora Vanessa, a palavra Tá. Para fazer aí um complemento. Tá, então está finalizando, né, assim, da fala da Thaís,
a gente tem que, a Unesco mais ou menos coloca que 1,5 bilhões de crianças e adolescentes estão fora da escola durante a pandemia. Então, essa questão da escuta ativa, a gente tem que... é importantíssimo, né, por parte dos professores, ao mesmo tempo que a gente não deve cunhar uma responsabilidade tão grande também aos professores. Eu sou bisneta, neta e filha de professor de rede pública, estudei a formação inteira em colégio público, e a gente tem que cuidar também, porque a violência perpassa toda a sociedade, né, e a gente sabe a importância do olhar atento do professor, mas não responsabilizar ele. A sociedade está doente, todos nós temos que fazer o nosso papel. Então, é cuidar. E essa escutativa e participação de grêmios é fundamental, mas os nossos pequeninos, para não dizer só a palavra menores, porque para mim depende de raça, etnia, enfim, os menores têm dificuldade de verbalizar. Eu sou pediatra, faço puericultura, então é difícil que o menorzinho, né, como foi citado aqui esse menino, o Henry, chegue e verbalize isso. Então, do estar atento de todos os diferentes setores da sociedade, para identificar e reconhecer a violência. Como o Kleuber colocou muito bem, é fundamental que a gente identifique grupos vulneráveis e promova uma mudança ou faça uma intervenção. A gente tem que prevenir a violência, e hoje em dia a gente só está apagando incêndio, não prevenindo incêndio, né? Então, é fundamental uniformizar a comunicação entre os centros, criar protocolos, o Kleuber colocou, e é muito importante que em cada instituição existam os protocolos de atendimento, mas que as pessoas que trabalham nos locais conheçam esses protocolos, né? Hoje a gente trabalha, existe a lei da escuta especializada e do depoimento especial, então, os setores, eu trabalho em 2 centros de referência que atendem as vítimas, mais do que questionar, a gente tem que ouvir, né? Então, estar atento para que finalidade eu preciso questionar. Então, ter protocolos sim, mas que os profissionais que trabalham na instituição conheçam esses protocolos, o que a vereadora Eli colocou, né, da questão da violência, eu uso esse termo, que a violência ela é democrática, ela não poupa ninguém, assim, né? E a gente tem que ter o olhar atento, sim. E como é que a gente conseguiria, né? O grande desafio, na minha opinião, independente de ideologia política, na questão da violência, é a educação de base, de qualidade, né? Para que as nossas crianças estejam inseridas numa escola que tivesse período integral, projetos de contraturno. A educação, eu acredito que seja a base de tudo. A questão, né, como é que a gente aciona, que a vereadora Elaine questionou, essa rede, né, independente de pandemia, de período de pandemia, e que ela seja efetiva, basicamente capacitação, né, educação continuada, porque muitas vezes eu trabalho em rede, e eu trabalho na rede de Florianópolis, que é específica de violência sexual. Ela já existe há 21 anos, eu estou nessa temática há 10 anos, e o nosso mais novo parceiro do ano passado foi a Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente conversa, tem esse vínculo, né, muito grande com as escolas, mas perpassa por capacitação, porque há uma alta rotatividade nesses serviços, né? A comunicação entre os membros da rede é fundamental, e um sistema de informação que seja unificado, porque a saúde tem um sistema, a assistência social tem outra, a delegacia tem outra, a educação tem outra. Então, minimamente que a gente conseguisse uniformizar esses sistemas de informação da rede. E eu concluo parafraseando um pediatra do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Hauptner, que ele coloca que todos nós temos o nosso papel durante a pandemia,
independente de estarmos ou não na linha de frente. Então, que a gente assuma esse papel. Excelente, doutora Vanessa. Passo a palavra para Thaís. E, na sequência, o Cleuder. Obrigada. Complementando a fala da doutora, com certeza, as crianças menores, pequenas, existe mesmo a dificuldade de verbalização, e, no entanto, o material, como apresentado na APA, traz esse olhar sensível que nós devemos ter aos sinais, né, que podem aparecer. Só que aí nós estamos num momento de pandemia, isolamento social, as escolas, né, retornaram na semana passada, ainda de forma escalonada, né, até 35% da capacidade de cada sala de aula, devido aos cuidados que todos nós sabemos que precisamos ter, né? Ficamos numa situação bem difícil. E o ano passado, para auxiliar esse processo de escuta dos nossos estudantes, o NAAPA, juntamente com o nosso parceiro Instituto Liberta, construíram um blog para que fosse disponibilizado para todos os nossos estudantes. E quem quisesse se sentisse à vontade de conversar lá. O NAAPA é composto por uma equipe de psicólogos e psicopedagogos, né, que a partir do que chega, eles têm o dever ético de fazer os devidos encaminhamentos. E para eles, o que chegou, né, foi um número de 300 casos de violência contra estudantes da rede. E aí eles realizar as intervenções necessárias. Nós sabemos que esse é um recorte, é um número pequeno, perto, provavelmente, da realidade do município de São Paulo, né? Para ter a dimensão desse número, com certeza teria uma informação mais precisa, seria a Secretaria de Saúde Municipal, aqui da cidade. Mas esse é o número que chegou para nós da Secretaria Municipal de Ensino, tá bom? E o que a gente pode fazer para prever, como a vereadora Janaína colocou no início, talvez seja um pouco mais complexo, mas pensando no que podemos fazer para prevenir, como bem colocado também pela vereadora, quando eu falo de privilegiar a gestão democrática, automaticamente trabalhar para a desconstrução dessa nossa cultura autoritária. E sabemos muito bem que é um trabalho que precisa ser feito dia após dia, embora estejamos falando de uma rede que privilegia a gestão democrática, espaços de fala, de voz e vez dos nossos estudantes, porque é para ouvi-los, escutá-los de verdade e tomar iniciativas a partir dessa conversa com eles, né? Porque quando existe a cultura autoritária, muitas vezes não se leva em consideração o que uma criança, um adolescente está falando, ou muito menos há um sinal, um comportamento diferenciado que poderia ter sido observado. Então, a gente precisa privilegiar mesmo esses espaços, trabalhar com as nossas equipes gestoras das unidades educacionais, porque existem casos de chegar, né, para nós, embora existam legislações que prevêem que todas as escolas precisam ter as instâncias de participação, comissões de mediação, grêmios, APM, conselho, existem escolas que questionam, mas a minha escola não tem ninguém que quer compor essas comissões, como eu posso fazer? Né? Então, falta até um conhecimento da legislação, nós estamos trabalhando em prol disso, o passo a passo da legislação, estamos num processo de, em breve, acredito que será publicado, na verdade, um edital de chamamento público para fortalecer a educação em direitos humanos na nossa rede, prevendo formação para as comissões de mediação de conflitos e para as diversas temáticas advindas da educação em direitos humanos, para que juntos a gente possa potencializar ainda mais o nosso trabalho em relação às temáticas tão sérias que devemos abarcar e também o fortalecimento da rede de proteção social. Depois, também tem, né, como
foi colocado agora há pouco pela doutora, a questão de como é importante a gente também, com certeza, olhar para os nossos educadores. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino também, assim como o Cleuber, e nós sabemos que muitas vezes na escola, diante das diversas temáticas, assuntos tão sérios que chegam até nós, muitas vezes nós nos sentimos de mãos atadas. Meu Deus, o que eu posso fazer? Quantas vezes eu, enquanto professora, me peguei chorando, desculpa, porque você quer tirar aquele aluno daquela realidade que está sendo vivida por ele e que é tão séria que a gente sabe que vai trazer diversos desdobramentos para a vida dele, como a gente precisa intervir com urgência nisso. Então, também houve um espaço criado pelo NAPA no nosso portal, que é o Cuidando de Quem Cuida, que é esse olhar sensível, carinhoso, crítico com os nossos educadores, e a gente sabe que isso é fundamental. E quando a gente fala, mas como de fato a gente vai fazer a articulação dessa rede de proteção no território, né? Porque fica justamente dessa forma. Aqui a escola faz um encaminhamento, mas a saúde tem outro, a assistência social tem outro. Como a escola trabalha com o conselho tutelar. Então, como o Cleuber colocou, o ano passado, quando nós participamos da construção do protocolo integrado da primeira infância, foi justamente uma proposta de unificar a documentação com vista a facilitar a comunicação entre os diversos setores e serviços e, de fato, promover os encaminhamentos necessários. Então, na instrução normativa do NAPA, que saiu ano passado, número 20, existe um termo de notificação que foi para todas as unidades educacionais, que é comum a todos, e nós conseguimos inseri-lo nesse protocolo, considerando esse documento junto com o da saúde, que é a notificação, né, fazendo um documento único para que a escola, né, a partir do momento que o professor tem uma suspeita, através dele não está lá presencialmente, mas as aulas estão acontecendo, né, de forma remota, a gente sabe que não é, né, 100% dos nossos alunos, mas tudo que pode ser possível para fazer, para atingir, conseguir a comunicação com esse estudante, a secretaria tem se proposto a fazer. E a partir de conversas, né, do que pode chegar, o professor redige um relatório para o seu diretor. O seu diretor, ele tem o dever de, né, preencher esse comunicado de notificação e encaminhar por e-mail para a UBS do seu território, que é a articulação do PSE, para o Conselho Tutelar, quando é suspeita de violência, e para as diretorias regionais, direcionando a equipe do NAPA e a equipe das DICELs, que é com quem nós articulamos, que faz essa interlocução com a saúde, que é o programa Saúde na Escola. Se o Cleuber, se quiser, pode falar um pouquinho melhor, tá? Mas existe esse fluxo justamente para unificar e facilitar os encaminhamentos devidos, visto a gravidade do que pode estar acontecendo. Acho que era isso que eu queria colocar. Cleuber, quer complementar? Não, a sua fala e a fala da doutora Vanessa já foram bem completas. Eu só queria reforçar a importância desse protocolo integrado, né? A intersetorialidade, ela sempre existiu, a saúde trabalha com a escola há muito tempo, com assistência também, mas esse protocolo veio para facilitar realmente, para organizar essa questão, né? Mas a criança, quando ela chega em qualquer um dos equipamentos, ela já acessa essa rede, né, de proteção. Porque se ela chega na UBS com a violência ou com a suspeita, a UBS vai comunicar a escola, que comunica a assistência. Então, a rede já está sendo ativa nesse momento, né, ativada nesse momento. Então, acho que só reforçar mesmo a importância desse protocolo e agradecer novamente a todos. Excelentes comentários. Eu indago se as vereadoras gostariam de fazer mais algum comentário. Oi, vereadora, eu de novo, Elaine.
Com a palavra, a vereadora Elaine do Quilombo. Não, obrigada. Não, eu só gostaria de fazer uma fala no sentido de dizer que, sim, né, as crianças, elas são atingidas pela violência, né? E nenhuma criança, infelizmente, está imune, né, à violência que pode ser atingida, a que ela pode ser atingida. Mas o próprio Ministério Público de São Paulo, ele aponta, né, para dados, né, aponta os dados que mostram que algumas crianças estão em situações mais vulneráveis, né? E aqui na fala hoje das doutoras, a gente viu a importância da gente identificar quais são esses grupos vulneráveis, né? Que classe social, raça, etnia, gênero e orientação sexual pertencem a essas crianças e o tipo de violência que elas sofrem. Porque são esses dados, e a gente falou muito sobre isso também na nossa comissão passada, na nossa reunião passada, sobre a importância da gente fazer essa elaboração de dados, né? Para onde a violência, como a violência atinge, de que forma ela atinge, quem ela está atingindo, porque é essa elaboração de dados, né, e a gente conseguir identificar esses grupos mais vulneráveis que mais sofrem, né, e qual é essa estrutura de poder, né, porque se tem alguém sofrendo violência é porque ele está dentro de uma estrutura de poder, né, que faz essa violência contra ele, né, seja a violência dentro de casa ou a violência do Estado. Qual é essa estrutura de poder? Porque é dessa forma que a gente consegue elaborar os melhores protocolos, é dessa forma que a gente consegue elaborar uma capacitação para esses profissionais que atendem essas crianças, né? Então, embora a gente saiba que nenhuma criança está livre de sofrer violência, o nosso trabalho como legislador, o nosso trabalho como legislativo, como executivo, também é identificar essas vulnerabilidades, também é identificar a estrutura que faz com que essas vulnerabilidades aconteçam em determinados grupos e elaborar soluções para elas. E eu queria agradecer no debate, eu acho que essa comissão ela é extremamente importante. A gente vive, infelizmente, né, numa situação de muita vulnerabilidade nos territórios, né, principalmente nos territórios periféricos da cidade, e é importante demais que a gente se dedique com todo amor, força e dedicação enquanto vereadoras aqui nessa casa para conseguir fazer trabalhos elaborados, finos, como a gente tem feito, para, de fato, incidir na resolução desses problemas. Obrigada, Janaína, as palestrantes, a Eli, a Janaína, toda essa comissão, e é isso, né? Vamos trabalhar. Obrigada. Eli, quer fazer o uso da palavra? Bom, eu estava aqui ouvindo as palavras da Elaine, muito sábia, e a Elaine, ela deve entender muito bem disso, da vulnerabilidade das crianças, principalmente na comunidade, né? Ela que nos traz sempre, e não conheço muito a Elaine, mas fiquei muito feliz também de ouvi-la, e concordo plenamente com ela aí. É o que eu tinha dito, né, Janaína? Essa comissão ela é tão especial para a gente que não tem como a gente não se tocar, né? Eu me emocionei junto com a Thaís também, ali as situações que ela tem pego diariamente, né, nas escolas, enfim, daquela criança que pede socorro, né? Então, é uma comissão que a gente se entrega de corpo e alma. Sim, com certeza. E assim, eu agradeço muito a participação de todas as vereadoras que integram aqui essa comissão. É um grande privilégio nós estarmos juntas para debater e construir uma política pública forte em defesa das nossas crianças, adolescentes e juventude. Quero aqui reiterar o meu agradecimento a todos os nossos palestrantes, doutora Vanessa, doutora Thaís e o Gleuber, que são da Secretaria Municipal de Educação. A gente aqui teve um olhar científico, técnico da doutora Vanessa, que além, né, porque às vezes a gente traz, né, um olhar humano, fala com o coração, mas quando a ciência, quando a medicina comprovam aquilo, né, que os verdadeiros educadores sempre apontaram como caminho, então o que nos resta, né, como representantes públicos, é disseminar essa informação. Então, fico muito feliz de ter visto aqui dois
funcionários públicos, pessoas comprometidas que estão lá na Secretaria Municipal de Educação, ocupando cargos importantes e fazendo a diferença da vida das nossas crianças. Por isso, eu quero aqui cumprimentar todos os funcionários da nossa educação, no nome da Thaís e do Gleuber, como um agradecimento à doutora Vanessa pelo seu compromisso incansável. E eu acho que, como a Elaine comentou da importância dos dados, eu quero aqui comentar quais são os próximos passos da nossa comissão. A nossa próxima reunião, nós falaremos sobre disciplina positiva. É uma forma da gente se contrapor ao diálogo de hoje, apresentando uma solução. Porque muitas vezes os pais falam, se eu não posso ser mais dura, educar, dar a palmada educativa, como que eu vou educar meu filho? Como eu vou mostrar que há limites? Como eu vou construir um cidadão que respeite o seu limite e o limite do outro? Então, a disciplina positiva tem sido uma forma pedagógica que tem transformado muito a minha relação com meu filho, né? Eu tenho um filho de 4 anos e cada vez que eu estudo mais esse tema, mais ele me transforma a minha relação como mãe, como eu vejo a educação e como que a gente pode acreditar numa sociedade com ações positivas. E para que a gente possa se inspirar um pouco nesse debate, a gente entender a importância da gente disseminar, né, a importância da positividade na educação, eu quero trazer alguns dados que assustam um pouco a gente, que vêm fortalecendo todos os dados apresentados pelos nossos especialistas, né? O registro do DataSUS mostra que em 10 anos, 2.000 crianças até a idade do Henry, 4 anos, morreram após sofrerem agressões. Isso, a vereadora Elaine comentou isso para a gente, o quanto que isso tem crescido, né? E que desse total, 739, ou seja, a gente está falando de mais de 1/3, foram mortas dentro de casa. Isso é chocante, inaceitável. A crueldade está acontecendo dentro de 77% dos lares. Eu vou repetir, porque não dá para acreditar, né? Então, 77% dos lares há registros de violência com crianças e adolescentes, o que só reforça o tamanho da covardia que tem sido acometida as nossas crianças, que são violentadas diariamente, quase, por pessoas próximas, justamente as pessoas que eles deveriam confiar. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 42% dos casos, os relatos de violência envolvem a mãe e quase 30% o padrasto e 5% de madrasta e nem 1% de outras pessoas. Então, o que fica aqui a reflexão da importância desse tema que foi debatido hoje. Então, que além da nossa indignação, que todos os passos aqui, todas as informações que nós recebemos desses especialistas, possa virar ações da sociedade para mudar essa realidade ou ao menos reduzir esses números e salvar nossas crianças. O primeiro passo aqui é o poder legislativo, é usar a força da lei. O ECA, por exemplo, que protege e garante integralmente os direitos das nossas crianças, é considerado uma das leis mais perfeitas
e que é uma referência no mundo e mudou a forma como a sociedade se porta com as crianças. A lei do menino Bernardo veio complementá-las, porque proíbe os castigos físicos e o tratamento cruel ou degradante em torno das nossas crianças. Então, por isso, a gente precisa aqui fortalecer essa rede de proteção das crianças, integrando os dados de forma transversal, como o Gleuber fez questão aqui de reafirmar entre as secretarias, os órgãos públicos que atendem. Isso é o primeiro passo que precisamos fazer, é fortalecer essa rede, para que algo que fora do normal seja detectado, essa rede seja acionada imediatamente para proteger essa criança e acolher a sua família. Agora, aqui fica um apelo para você que nos acompanhou até esse momento. Denunciar sempre. Se você tem conhecimento de alguma criança que está sofrendo maus tratos, não pense. Não tenha você no coração a culpa que, de repente, alguma pessoa que assistiu essas 739 crianças que foram assassinadas dentro de casa por agressão. Não vamos permitir. Briga com criança, a sociedade mete a colher, sim. Vamos denunciar. Vamos proteger nossas crianças, precisamos desse pacto social. Nós precisamos ter esse compromisso. Todas as grandes transformações do mundo aconteceram quando toda a sociedade se uniram com pautas claras. Por isso que hoje nós temos os 17 ODS, tivemos as 8 metas do milênio, o Fórum Econômico Mundial lança sempre metas e desafios para os países, e nós, aqui no Brasil, temos que firmar um pacto social, impedir qualquer tipo de violação do direito de nossas crianças e adolescentes e juventude. Que você tenha gostado desse diálogo, que você tenha se inspirado, assim como nós, para que a nossa sociedade saia cada vez mais fortalecida na defesa da pauta do direito e das crianças e do adolescente. Aguardo todos vocês para a nossa próxima reunião, que acontecerá daqui 15 dias, para falarmos de disciplina positiva. Então, aguardo todos, agradecendo a presença de todas as vereadoras e de todos os nossos especialistas que abrilhantaram a nossa manhã. Um grande abraço a todos. Está encerrado os nossos trabalhos. Estão encerrados os nossos trabalhos.